Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu tenho a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos dar sequência a essa série de exposições na carta aos Filipenses. Então eu convido a igreja, aqueles que estão conosco também na transmissão, para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 18. É o texto para a nossa reflexão neste momento. Filipenses 2, 12 a 18. O tema da nossa mensagem será desenvolvendo a nossa salvação. Desenvolvendo a nossa salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 18. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. A Bíblia do púlpito que a gente utiliza aqui nas mensagens de Marcos é a ARA, a Almeida Revista Atualizada. Essa aqui é uma revisão da ARA, é uma revisão do português, um português mais atualizado, tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor que nos ajude, que o Senhor nos oriente com o seu Espírito Santo para que a gente possa entender o texto sagrado. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, nós declaramos as Tuas maravilhas. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ministrarmos esta série na carta aos Filipenses e que tem sido uma bênção para a minha vida e para a vida da Tua igreja. Agora, meu Pai, que a Tua palavra foi lida mais uma vez, eu quero pedir encarecidamente que o Senhor nos encha do Teu Espírito e que este Espírito possa nos dar discernimento, iluminação, intrepidez na ministração da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Que esta palavra se torne vida em nós e através de nós. Que haja conversão, mudança, transformação, a começar em mim, a partir daquilo que nós estamos vendo nesta carta tão preciosa. É em Cristo Jesus, meu Pai, que eu te oro, já te agradecendo por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Na mensagem anterior, nós chamávamos a atenção dos irmãos para o exemplo de Cristo.
o capítulo 2, do verso 1 a 11, Paulo começa exortando aqueles irmãos, a igreja de Filipos, de que uma vez que havia exortação em Cristo, que havia comunhão no Espírito, havia entranhados afetos de misericórdia, eles deveriam buscar viver em unidade, viver uma vida realmente digna do Evangelho, e com isso eles estariam alegrando o apóstolo Paulo mais e mais. E aí Paulo vai pegar o exemplo de Cristo, do verso 5 ao verso 11, ele vai chamar a atenção daqueles irmãos para o exemplo do Senhor Jesus. E nós temos aqui o texto talvez mais importante da cristologia, que é esse texto de Filipenses 2, do 5 a 11, quando fala da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. Que ele mesmo existindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o texto diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E nós ressaltávamos que Paulo está pegando o exemplo de Cristo aqui, para aquela igreja, porque é o principal exemplo para todos nós. É o exemplo de Cristo. Se Cristo, sendo Deus, sendo o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele não fez uso das suas prerrogativas divinas, não é que Ele deixou de ser Deus, que Ele esvaziou-se dos seus atributos, nós vimos isso aqui, não é que Ele abriu mão da sua divindade, abriu mão dos seus atributos, Ele era 100% Deus. O que Ele abriu mão foi das prerrogativas, dos privilégios. Ele não fez uso, Ele não usurpou, Ele não roubou os privilégios desse cargo. Ele humilhou-se a si mesmo, Ele esvaziou-se o máximo que alguém pode se esvaziar e humilhou-se assumindo a forma de servo, vindo a morrer a pior morte, que era a morte de cruz. O que Paulo está dizendo para aquela igreja é: se o Senhor fez isso, quem sou eu? Quem são vocês para não fazermos o mesmo? Se o Senhor Jesus, Ele se quebranta a tal ponto, Ele se humilha a tal ponto, quem sou eu? Quem é você? Para querer fazer uso de algum tipo de privilégio, de prerrogativa, e não buscar a unidade da igreja. Nós ressaltávamos para os irmãos que o tema, desde o capítulo 1, versículo 27, até o final do capítulo 2, o tema geral, o tema principal é a unidade da igreja. Paulo está chamando a atenção para a unidade da igreja. E ele começa convocando a igreja como um exército para lutarem juntos em prol do Evangelho. Ele chama a atenção para as virtudes que existem na igreja e para o exemplo de Cristo. Pois bem, dando o exemplo de Cristo, do versículo 5 ao 11 do capítulo 2, Paulo agora, do versículo 12 ao versículo 18, ele vai concluir a sua palavra que ele começou no versículo 5, quando ele deu o exemplo de Cristo. Imagine Paulo pregando para aquela igreja, imagine Paulo trazendo instruções para aquela igreja, e ele citou o exemplo de Cristo Jesus, e quando ele termina de citar o exemplo de Cristo Jesus, ele agora, como um pastor, ele aplica aquele exemplo. Por quê? Porque Paulo não faz teologia à toa. Teologia tem que ter prática. Teologia tem que desembocar na prática. Não adianta de nada você conhecer profundamente a teologia, você conhecer a cristologia e todos os temas da teologia sistemática, se isso não está, de certa forma, no seu dia a dia.
se isso não está redundando em prática na sua vida, é simplesmente um conhecimento vazio e que vai lhe condenar. Pode te levar para o inferno. Porque a teologia, ela tem que ser a mãe da ética. Ela tem que ser prática na nossa vida. Ela tem que desembocar em uma vida diferente. Então, cuidado, meu irmão, quando você for aquele cara apaixonado por teologia. Por exemplo, a mocidade aqui da nossa igreja está se reunindo todo sábado à tarde para estudar a teologia sistemática de R.C. Sproul. E louvado seja Deus por isso. Nós louvamos a Deus por isso, porque a moçada está estudando, está buscando conhecimento, está se preparando. A pergunta é, ok, já estão no 5º ou 6º capítulo da teologia sistemática de R.C. Sproul. O que isso tem provocado na sua vida? Qual é a mudança? Qual é o impacto? Isso tem feito você orar mais, ser mais crente, evangelizar mais, ser uma pessoa diferente ou não? Ou é simplesmente discussão teológica? Então, Paulo não é um teólogo vazio. Paulo é um teólogo prático. Paulo não está escrevendo teologia para vender livros. Paulo está fazendo teologia no ambiente da igreja, no contexto da igreja. E ele está fazendo teologia como um pastor. Todo pastor precisa ser teólogo, mas nem todo teólogo é pastor. Todo pastor precisa ser teólogo, ele lida com teologia, ele lida com doutrina. Pastor que não gosta de teologia errou a vocação. Agora, nem todo teólogo é pastor. Tem o teólogo de gabinete, tem o teólogo que está discutindo coisas que não têm relevância nenhuma para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja. Então, após Paulo tratar desse tema profundo da teologia sistemática, que é o tema da cristologia, as duas naturezas de Cristo, a natureza divina, a natureza humana, como é que essas naturezas se relacionam. Após ele tratar dessa doutrina tão interessante que é da kenose, do esvaziamento de Cristo, que até hoje intriga os teólogos, até que ponto Cristo se esvaziou, como é que foi isso? Isso é motivo de debate, foi motivo de concílios na história da igreja. Então Paulo está dando um show aqui de teologia, porém, ele conclui a sua reflexão teológica com aplicação prática, chamando a atenção para a prática. Versículo 12, olha como é que ele começa aqui, versículo 12. Esse texto pode ser dividido em 3 partes, para a gente compreender melhor. Verso 12 e 13, verso 14 ao 16, depois o verso 17 e 18. Olha o que é que diz o versículo 12 e 13, para a gente ver aqui Paulo aplicando a doutrina à vida, a cristologia de alta grandeza que ele acabou de ensinar, ele aplicando para a vida da igreja. Ele diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Opa, esse texto aqui já tem coisas importantíssimas para nós meditarmos. É um texto profundo, um texto extremamente teológico e extremamente prático, porque ele está aplicando a doutrina. Primeira coisa que chama a atenção é que ele diz assim: assim, meus amados. Em outras versões, como por exemplo a Ara ou a Corrigida, assim, pois, meus amados irmãos. No original, você pode colocar aqui exatamente essa conjunção, ou seria melhor traduzir o início dessa frase como de maneira que. Ou esse pois aí vai nos ajudar. A Nova Almeida aqui deixou a gente um pouco na sombra, mas a atualizada, nesse aspecto aqui, ajuda, porque diz assim: assim, pois, o pois
liga o que Paulo está dizendo agora com o que ele disse anteriormente. Então esse assim, pois, faz eu pensar, o que ele disse anteriormente, para que eu entenda o que ele está falando agora. E a outra coisa que é interessante é que ele começa dizendo, meus amados irmãos ou meus irmãos. Como eu disse, é um pastor teólogo falando com a igreja, e ele vai exortar a igreja, ele vai chamar aqueles irmãos à responsabilidade, porém ele faz isso com amor e com doçura. Meus amados irmãos, ou meus amados. Isso deve nos fazer refletir, principalmente nós que somos pastores. Quando nós vamos exortar a igreja de Deus, quando nós vamos chamar a igreja de Deus à ordem, nós precisamos fazer isso com amor e demonstrando amor para com a igreja. A igreja precisa saber que o pastor está chamando a sua atenção, que o pastor está exortando ela, porque ele ama. São amados irmãos. Nós não podemos esquecer isso. Por isso que Paulo diz, assim, meus amados, ou assim, pois, meus amados irmãos. É um pastor com coração na obra, é um pastor amoroso, um pastor que ama aquela igreja. E você sabe muito bem, nós temos ressaltado isso aqui inúmeras vezes. A relação de Paulo com a igreja de Filipos é uma das melhores relações do Novo Testamento. Havia um amor profundo de Paulo para com a igreja e da igreja para com Paulo, a ponto deles investirem no ministério de Paulo. Paulo está preso e eles mandam Epafrodito com oferta. E não era a primeira vez que eles mandavam oferta para Paulo. Eles amavam a Paulo, eles cuidavam de Paulo. E Paulo também amava aquela igreja. Porém, como pastor, ele ama, ele trata com amor, ele trata com carinho, mas ele precisa exortar. Ele precisa chamar a casa à ordem. Lembra que o problema daquela igreja, lembra da perícope, capítulo 1, 27, até o final do capítulo 2, o tema geral é a unidade da igreja. Havia um risco da igreja de Filipos se dividir, por causa de adversários de fora, que estavam se filtrando, e também de irmãos da igreja, principalmente duas irmãs da igreja, que estavam em conflito dentro da igreja. E Paulo vai chamar aqueles irmãos a atenção. Então ele diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem, desenvolvendo a nossa salvação. Qual é o ponto aqui? Paulo está dando uma ordem para aquela igreja. E a ordem para aquela igreja de Filipos, baseado no que ele acabou de ensinar, com o exemplo de Cristo, com a cristologia que ele acabou de apresentar para a igreja, aquilo que ele acabou de mostrar para a igreja, Cristo se esvaziando, se humilhando, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e o Pai exalta a Cristo. Ele está dizendo, por causa disso aqui, por causa disso que eu acabei de mostrar para vocês, assim, meus amados irmãos, desenvolvam a vossa salvação. Desenvolvam a salvação. É uma ordem, é um mandamento claro do apóstolo Paulo para aquela igreja. A grande questão é, o que significa desenvolver a salvação? O que Paulo quer dizer com isso? A salvação não é algo que nós recebemos de uma vez por todas, e que é uma obra exclusiva de Deus, e que é Deus quem faz de ponta a ponta. O que é que eu tenho a ver com isso? Nós que somos calvinistas, reformados, de uma igreja reformada,
Nós lemos um texto como esse e causa arrepios, porque nós cremos de forma absoluta de que a salvação é algo exclusivo de Deus. Como diz lá no livro do profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Então, se a salvação é algo exclusivo de Deus, de ponta a ponta é uma obra divina, por que Paulo vem aqui agora dizer para mim, que sou reformado, que sou calvinista, que acredito na soberania de Deus e principalmente de que Deus é soberano na salvação, que nada depende de mim, tudo depende de Deus, como é que Paulo vem dizer agora, desenvolva a sua salvação? Isso tem causado debates e mais debates na história da igreja. Por quê? Porque as pessoas vão cair nos extremos. O primeiro extremo é esse, vamos dizer, esse extremo aqui do hipercalvinismo, ou dos super-reformados. A salvação nós cremos que é uma obra exclusiva de Deus. Então Deus me salva, e eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada para ser salvo, nem nada que eu faça vai fazer com que eu perca a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso deitar numa cadeira de balanço e descansar, porque no final eu vou ser salvo, independente do que eu faça ou deixe de fazer. E aí nós temos a tendência de relaxar na vida cristã. Esse é um mal que cerca o ambiente calvinista. Se tudo depende de Deus, se é uma obra de Deus, se nada depende de mim, se eu sou salvo e uma vez salvo, salvo para sempre, então, por que não deitar numa cadeira de balanço e no final eu vou ser salvo mesmo? Por que Paulo está dizendo, desenvolva a sua salvação? O outro extremo também é complicado. Porque o outro extremo, aí os nossos irmãos de linha mais arminiana, vai dizer o seguinte, Paulo está colocando isso aqui porque eu também faço parte do processo de salvação. A salvação é uma obra não só monergista, mas sinergista, usando aqui os termos mais teológicos. Não é uma obra de um só, mas é uma obra de dois. Ou seja, Deus e eu estamos nesse processo de salvação. Então, Deus é aquele que escolhe, é aquele que faz todo o processo, mas eu também tenho a minha vontade, eu tenho a minha participação na obra de salvação. Por isso que Paulo está dizendo, desenvolva a vossa salvação, porque a salvação foi conquistada por Cristo, mas eu também tenho que conquistar, eu também tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu tenho que fazer por onde ser salvo. Os dois extremos estão errados. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Primeiro que Paulo não está dizendo assim, desenvolva a salvação que você vai conquistar. Ele está dizendo isso? Não, ele está dizendo assim, desenvolva a vossa salvação. Ou seja, eu já ganhei, já é minha. Salvação, meu querido, biblicamente falando, é uma dádiva, é um presente de Deus. Você não fez, não faz, nunca fará absolutamente nada que possa fazer com que Deus lhe dê a salvação. É dádiva, é presente, é dom conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que ele está dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação. Não algo que eu conquisto, mas Deus conquistou por mim. E Deus me deu. Já é minha, é nossa. E é interessante que ele está falando aqui para a igreja. No contexto da igreja. Desenvolva a vossa salvação. Ou seja, já é sua. Porém, o que o texto está colocando aqui para nós, meus irmãos? E que é extremamente importante, sobretudo para nós que somos reformados e de linha calvinista.
Vamos ler o texto de novo, para a gente entender o que Paulo está dizendo. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, se você gosta de grifar a Bíblia, grife aí, obedeceram. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Vamos lá. Primeiro, a palavra que ele usa aqui para desenvolver a salvação é levar a cabo, a bom termo, é completar, concluir. O que é que Paulo quer dizer com isso? A chave para a gente entender está nessa palavra aqui, obedecer. Veja, qual é a palavra-chave lá que é usada para Cristo, para o exemplo de Cristo que Paulo acabou de dar? Que ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí Paulo agora vai chamar a atenção daquela igreja e vai dizer: meus amados irmãos, assim como vocês sempre obedeceram na minha presença, façam muito mais agora na minha ausência e desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. O que é que ele quer dizer? Vocês são salvos, vocês ganharam a salvação é vossa, é de vocês, mas completem isso, levem isso a cabo, obedecendo assim como Cristo foi obediente até a morte. O que Paulo está dizendo para aquela igreja, para aqueles irmãos, é que eles vão desenvolver a salvação deles, eles vão levar essa salvação até o final, eles vão concluir esse processo à medida que eles forem obedientes, não só na sua presença, porém muito mais agora na sua ausência. E qual é o exemplo que eles têm de obediência? Cristo Jesus. Se Cristo Jesus, sendo Deus, ele não usou como usurpação o fato de ser igual a Deus como privilégios ou para quebrar regras, mas pelo contrário, ele humilhou-se, tornou-se obediente. Nós, como crentes, nós não podemos usar da nossa salvação, usar das nossas prerrogativas ou dos nossos privilégios de servos e servas de Deus. Ou seja, sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, não interessa o que eu faço na minha vida, então eu vou viver de qualquer maneira. Paulo diz: não, desenvolvam a salvação que vocês já têm, que é vossa, assim como Cristo, obedecendo, sendo obediente. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, e isso aqui deve nos fazer pensar muito. Porque nós não vamos obedecer para ser salvo, mas nós vamos obedecer porque já somos salvos. Nós vamos obedecer porque já temos a salvação, porque nós já temos esse privilégio. E por causa disso, nós não vamos relaxar, nós não vamos pendurar a chuteira, nós vamos fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Veja, é claro que a salvação é algo inteiramente de Deus, e ele vai dizer isso no verso seguinte, ele vai chamar a atenção e vai corrigir, mas ele está dizendo: muito embora a salvação seja algo completamente de Deus, mas você vai viver como se fosse algo que depende inteiramente de você, porque você deve ser obediente até o final. Olha o texto, para não ficar nas minhas palavras. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Aquela igreja sempre foi obediente, e os teólogos se dividem aqui, se era obediência a Paulo ou obediência a Cristo.
no final não faz muita diferença, porque Paulo obedecia a Cristo. Se a igreja obedecia a ele, estava obedecendo a Cristo. Então ele está dizendo assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês. Ele pega o exemplo de obediência de Cristo e traz para a prática daquela igreja, daqueles irmãos. Igreja de Filipos, vocês não podem se dividir, vocês não podem estar dando lugar ao pecado, vocês devem ser obedientes. Seja eu estando aí ou não estando, vocês devem continuar sendo obedientes. E com isso, vocês estão desenvolvendo a salvação de vocês. Como? Aí ele diz: com temor e tremor. Sabe qual é a ideia de temor e tremor? Você já teve essa experiência de tremer na presença de Deus? Você já parou assim algum dia para refletir na grandeza de Deus, na majestade de Deus, da obra de Deus, a ponto de isso produzir em você um temor tão grande que causa tremor em você? Lembra de Isaías? Quando ele esteve na presença do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, nós vemos exemplos de temor e tremor. Em resumo, o que Paulo está dizendo é: meus irmãos, vocês são salvos, vocês receberam a salvação, é vossa, é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas não pense que é uma coisa estática. Não. Não pense que no processo de salvação vocês são simplesmente passivos. Recebi e acabou. Não. Vocês receberam a salvação, vocês herdaram a salvação, então desenvolvam ela como? Sendo obedientes e com temor e tremor. Ou seja, com seriedade. Meus irmãos, como isso aqui é sério. Era sério para a igreja de Filipos e é sério para nós. Como eu disse, esse pecado aqui é um pecado que ameaça os calvinistas. Porque a gente tem aquela ideia de descansar na soberania de Deus e descansando demais, achando que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, a maneira como eu vivo, não vai fazer diferença. E o que Paulo está dizendo aqui é que faz diferença sim. Se você é salvo, se você foi alcançado, se você herdou a salvação do Senhor, isso deve provocar em você um desejo de desenvolver a salvação, de levar essa salvação. Você é salvo, está sendo salvo e será salvo. E você tem esse desejo de desenvolver a salvação a cada dia, com temor e tremor, ou seja, com seriedade. Se você tem noção, meu irmão, de fato, do que é ser um filho de Deus, se essa noção vir na sua cabeça, do que é carregar o nome de Deus sobre você, eu tenho certeza que se você parar para pensar sobre isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua vida. Se você parar para pensar, eu fui alvo desse plano gracioso, maravilhoso, muita coisa vai mudar na sua vida. O que Paulo está tratando aqui é aquilo que os teólogos chamam da seguinte forma: nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós já fomos salvos da culpa do pecado. É indiscutível isso. Não existe mais condenação para nós. Não existe mais nenhum tipo de acusação para a nossa vida. O Senhor já nos salvou da culpa do pecado. Mas nós estamos sendo salvos do poder do pecado.
E aí, para ser salvo do poder do pecado, eu tenho que desenvolver a minha salvação dia após dia, diuturnamente, obedecendo como Cristo obedeceu. Obedecendo aos apóstolos, obedecendo aos pastores, a palavra de Deus que é ministrada para mim, para que eu seja liberto, salvo desse poder do pecado na minha vida, dessa influência do pecado na minha vida. Então eu preciso ser confrontado direto com a palavra de Deus para me livrar desse poder do pecado, que tenazmente me assedia. E lá na frente, lá na glória, eu serei salvo da presença do pecado. Não vai ter mais a presença do pecado. Então é correto quando a gente diz assim: eu já fui salvo, já sou salvo. É correto. Mas também os nossos irmãos arminianos ou de outra linha, eles também estão corretos quando eles dizem assim: eu estou sendo salvo, eu estou num processo. Ele está correto também. Ele pode não estar vendo o outro lado que você viu, mas você também pode estar esquecendo esse lado aí, de que você já é salvo, está sendo salvo e será salvo. Ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Salvação não é um processo que eu simplesmente fico passivo. Eu também estou ativo, não para conquistar, mas para desenvolver a cada dia aquilo que eu já tenho. Veja que desde o início do capítulo 2, Paulo vem exortando a igreja a ser aquilo que ela já é em Cristo Jesus. Aquilo que nós já somos em Cristo Jesus, Paulo é chamado a gente a desenvolver. Quer um exemplo? Meu irmão, você já é santo em Cristo Jesus, mas a Bíblia chama você à santidade. Você já é santo, santo posicionalmente em Cristo. Porém, a mesma Bíblia que diz que você é santo, diz que nós devemos buscar a santidade a cada dia. Ou seja, eu já sou e eu sou exortado a ser aquilo que eu já sou para a glória de Deus. Agora veja que coisa interessante aqui, porque se Paulo tivesse parado nesse versículo 12, a discussão era infindável, principalmente para nós os calvinistas. Mas olha como é que ele diz aqui, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que está havendo aqui, meus irmãos, é soberania de Deus e responsabilidade humana sendo colocada diante de nós. E uma coisa não exclui a outra. Nós sempre colocamos isso aqui. Todo crente presbiteriano, reformado, calvinista, sabe muito bem disso, que não é um chavão. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável. É Deus quem efetua a salvação na vida do homem, mas o homem pode desenvolver a sua salvação sendo obediente, assim como Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí Paulo diz assim: olha, para vocês não acharem que eu estou me desviando teologicamente, deixa eu mostrar para vocês. É Deus quem efetua em vocês. Agora preste atenção à palavra que ele usa no início aqui. Porque cada palavra nessa sentença aqui é importante, principalmente nas cartas de Paulo, a gente deve levar em consideração cada palavra, ele escolheu cuidadosamente. Então ele diz assim, ele exortou os irmãos a desenvolverem a salvação, e eles vão desenvolver a salvação como? Com obediência, com temor e tremor. Não só na presença de Paulo, mas também quando Paulo não estiver presente. Aí ele diz, sabe por que vocês devem fazer isso? Sabe por que vocês devem desenvolver a salvação com obediência, temor e tremor? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Olha que coisa interessante. Segundo a sua boa vontade. O que Paulo está colocando aqui é esse mistério
da soberania de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar, mas ao mesmo tempo ele não fere a minha liberdade e a minha vontade, sou eu que faço também. Algumas ilustrações para a gente entender. Por exemplo, uma peça de teatro. É claro que eu estou usando ilustrações aqui que a gente tem que guardar as devidas proporções, porque a gente está aqui diante de um mistério. Mas eu vou usar aqui algumas ilustrações só para dar uma ideia, um vislumbre do que Paulo está dizendo. Você vai para o teatro e você assiste uma peça de teatro. Está ali no palco um ator apresentando uma peça maravilhosa. É ele que está realizando a peça? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é ele que está realizando. Ele é livre naquele ato, naquela apresentação? Sim. Mas quem conhece uma peça de teatro sabe muito bem que por trás daquilo ali, você tem um grupo imenso trabalhando naquela peça. Você tem o roteirista, você tem o cara que criou a peça, você tem todo um grupo que está por trás. Tem um ator ali encenando, fazendo a peça, mas ele está ali com a sua vontade, de livre vontade, mas ele está fazendo algo que outra pessoa está por trás. O que Paulo está dizendo? Eu desenvolvo a minha salvação, mas quem está por trás desse meu atuar é Deus, que efetua em mim tanto o querer como o realizar. É Deus que está por trás. Por quê? Porque eu sou um crente. Porque eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus. Dr. Russell Shedd, no comentário dele, ele diz uma coisa maravilhosa sobre isso aqui. Dr. Russell Shedd tinha uma capacidade de exemplificar muito grande. Ele diz o seguinte: imagine aquele dia que você acordou de manhã logo cedo, sabe aquele dia frio, gostoso, que está chovendo, ou acabou de chover de madrugada, está aquela coisa maravilhosa, né? Aquele friozinho gostoso, você está ali na coberta. Você quer se levantar, meu irmão? Fala a verdade. Você quer se levantar nesse dia? Você não quer se levantar. Mas você tem uma autoridade sobre a sua vida, que são seus pais. E aí seu pai chega para você, ou sua mãe, e diz assim: levanta que está na hora da escola. Meu Deus. E aí a mãe dá aquela palavra, e você vira para o outro lado e faz de conta que nem ouviu. Eu acredito que só eu fazia isso. Mas o pai e a mãe que tem autoridade sobre a sua vida, vai chegar um momento que ele vai dar uma palavra de ordem, e você vai entender que você tem que se levantar, querendo ou não. E você vai agir por causa daquela ação, daquela autoridade sobre a sua vida. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, mas somos nós que nos levantamos da cama, que trocamos de roupa, que fomos fazer higiene pessoal e que vamos sair. Você fez, mas teve alguém que tinha autoridade sobre a sua vida. É claro que esses exemplos são muito pequenos para a gente entender isso aqui, a soberania de Deus. Eu concordo com um professor que eu tinha no seminário, que ele dizia que quando a gente está tratando da soberania de Deus e da responsabilidade humana, é como que fosse as duas linhas do trem. Elas vão aqui. Há momentos em que lá na frente elas se cruzam, elas fazem curvas, e quando você olha assim, com um olhar bem no horizonte, você vai ver que mesmo sendo duas linhas, lá na frente você vê como que elas se juntassem. É esse mistério. Mas o que Paulo está exortando àquela igreja é: meus irmãos, não fiquem deitados numa cadeira de balanço, achando que porque Deus salvou vocês, e porque vocês são salvos, e uma vez salvos, salvos para sempre, vocês estão livres, vocês são passivos simplesmente, vocês não têm nada a ver com essa salvação. Vocês têm sim.
Assim como Cristo foi obediente, vocês devem obedecer. E outra coisa, com temor e tremor, com seriedade. Não brinque com as coisas de Deus. Aí ele vai aplicar agora o que ele acabou de dizer. Ele falou da soberania de Deus, da responsabilidade do homem, e ele vai aplicar isso para a igreja de Filipos. Versículo 14 até o versículo 16, ele vai fazer essa aplicação e ele vai dar alguns motivos por que aqueles irmãos devem desenvolver a salvação nesse aspecto da obediência, tendo Cristo como exemplo e fazendo isso com temor e tremor, e não só na sua presença, porém muito mais agora na sua ausência. Deixa eu fazer aqui uma observação que eu não posso deixar de fazer. Eu ia esquecendo, mas eu não posso deixar de fazer. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é tão atual que às vezes até assusta. Meu irmão, não seja crente somente na frente do seu pastor ou da igreja. Por favor. O que Paulo está dizendo para aquela igreja de Filipos é: meus irmãos, meus amados irmãos, vocês obedeceram quando eu estava aí, vocês tinham um respeito por mim, vocês tinham um carinho por mim, vocês obedeciam quando eu estava aí, vocês procuravam viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Meu irmão, eu não estou presente, mas continue fazendo. Continue fazendo. Meu querido, você tem que ser crente, não é só na frente do pastor, nem do seu pai, da sua mãe, do presbítero. Você não pode ter duas caras não, meu irmão. Você não pode ter uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá fora, não. Vamos acabar com essa dicotomia que existe hoje na igreja, da gente fazer uma diferenciação entre sagrado e profano. O templo é sagrado, lá fora é profano. Isso é catolicismo medieval, meu irmão. Tudo é sagrado. Não existe essa história de que aqui na igreja eu não posso contar determinada piada, mas lá fora eu posso. Na frente do pastor eu não posso contar determinada piada, mas se o pastor não tiver, eu posso. Eu tenho uma roupa que eu uso para a igreja e outra roupa que eu uso para o mundo. Não existe isso, meu irmão. Você tem que ser obediente em todo tempo, em toda hora. É isso que Paulo está chamando a atenção daquela igreja. Porque muitas vezes nós somos obedientes só na presença das autoridades. Na frente do pastor, uma santidade maravilhosa. Às vezes, nós que somos pastores, a gente se constrange de ir na casa de determinados irmãos, porque você vê nitidamente que o ambiente ali está sendo um ambiente hipócrita. Hipócrita. Você tem que ser a mesma pessoa, meu irmão. Do jeito que você se comporta aqui, você tem que se comportar lá no seu trabalho, você tem que se comportar na escola, você tem que se comportar na rua. A mesma piada que você conta na minha presença, você tem que contar quando eu não estou, senão tem alguma coisa errada. É tipo marido e esposa. O cara na frente da mulher, ele não fala com as meninas da igreja. Aproveitando aqui. Na frente da mulher dele, ele não fala com as meninas da igreja. Aí quando a mulher dele não está, ele brinca com as meninas, conversa, conta piada. Ou vice-versa, a irmã também. Na frente do marido, ela não fala com homem nenhum da igreja. O marido não está, ela é toda feliz. Hipocrisia, meu irmão, que história é essa? Do mesmo jeito que eu converso com Belinha aqui, sem a minha esposa estar presente, eu converso com a minha esposa presente. Eu não posso mudar. Se mudar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que Paulo está dizendo aqui é: sejam íntegros, fiéis. O pastor estando presente ou não estando. A autoridade religiosa estando presente ou não estando. Estando na cidade que você é crente ou não estando. Deixa eu contar um exemplo de pastores para você entender, para não dizer que eu estou aqui só com um cajado nas ovelhas. Não. A palavra é para você e é para mim. Uma vez eu li uma história
muito interessante. Um pastor de uma igreja, ele viajou para outra cidade. E a gente tem aquela impressão quando você está fora, né? Ninguém está lhe vendo, ninguém lhe conhece. É até difícil isso. Mas o pastor achou que estava distante da cidade dele, da igreja dele, da família, da mulher. Ele achou que podia viver de qualquer jeito. E aí ele chegou diante de uma recepcionista e começou a jogar o charme e dar uma cantada na menina, no hotel. Aí, à medida que ele foi jogando o charme, a menina disse assim: pastor, o senhor me ganhou para Jesus há não sei quantos anos atrás e agora quer me levar para o inferno? Cuidado, meu irmão, seja crente, porque o seu pastor pode não estar, o conselho da igreja, o presbítero pode não estar, mas Jesus está te vendo. Quando você senta para assistir um filme, Jesus está com você. Quando você entra em determinados lugares, Jesus está com você. Então, o seu pastor pode não estar lá, mas Jesus está. Então, seja obediente, seja crente, com temor e tremor diante de Deus. Olha a aplicação que Paulo faz agora do texto. Ele diz assim: façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, como é que a gente desenvolve a nossa salvação então? Como é que a gente obedece? Como é que nós vivemos uma vida digna daquilo que nós somos, da salvação que recebemos, Paulo? Aplica isso. Pega esse conceito que você acabou de dar para a gente, que você falou da soberania de Deus e da responsabilidade humana, traz isso para a prática, para o dia a dia. No dia a dia, Paulo, como é que é? O que é obedecer? O que é desenvolver a salvação com temor e tremor? Aí Paulo vai aplicar para a realidade da igreja de Filipos, o que eles estavam vivendo e que pode ser a nossa realidade. Ele diz assim: ok, vocês querem saber como colocar isso em prática? Como é que vocês desenvolvem a salvação com temor e tremor? Como é que vocês obedecem? Como é que vocês devem viver fazendo jus àquilo que vocês são em Cristo? Pois bem, façam, como é que diz o texto? Façam tudo sem murmurações nem discussões. E Paulo agora vai pegar exemplos do Antigo Testamento. Ele tanto vai usar Moisés, o Pentateuco, como ele vai usar o profeta Isaías. Ele vai pegar o exemplo do povo de Israel que murmurou, que contendeu, que era um povo briguento, era um povo que murmurava, reclamava de tudo. Então, provavelmente era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Filipos, senão Paulo não tinha falado. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês são salvos, vocês são crentes, vocês são filhos de Deus. Vocês são igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês já receberam a maior dádiva, a maior bênção que é a salvação. Então desenvolvam essa salvação, vivam à luz dessa salvação, meus irmãos. Obedeçam como Cristo obedeceu. Vivam com temor e tremor. Como, Paulo? Vamos fazer o seguinte: acaba a murmuração aí. Vamos acabar essa conversa fiada, essa reclamação entre vocês. Tudo para vocês não presta. Vamos acabar com essa murmuração no meio do povo de Deus. Isso vai dividir a igreja. Lembra que o tema geral da perícope é unidade da igreja? Murmuração vai dividir a igreja, meu irmão. Vai causar contenda. Então, façam tudo sem murmuração e contendas. Começa na murmuração, começa na reclamação, coisinha pequena. Vai murmurando. Murmurar é falar baixinho,
cochichar. É aquele, vai semeando a murmuração no meio da igreja de Deus. Daqui a pouco, contenda. Contenda. Oh, meu querido irmão, cuidado com isso. Cuidado com murmuração. Se você está insatisfeito com alguma coisa na igreja, vá à pessoa. Fale com ela. Se é o pastor, se é o conselho, se é a junta diaconal, a sociedade interna, vá até com a pessoa. Mas não fique murmurando, falando mal, criando contenda no meio do povo de Deus. Disse-me disse. Faça jus à sua salvação. Você é crente, você é um servo de Deus, você é salvo em Cristo, reformado de verdade. Não viva com murmuração nem contenda no meio do povo de Deus, porque você vai dividir a igreja de Deus, você vai causar mal à igreja de Deus. Então Paulo diz, façam tudo sem murmuração. Aqui só quem faz as coisas sou eu, se não for eu, não sei o quê, papapá. Então não faça mais não, meu irmão. Se for para fazer murmurando, entregue. Entregue. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Por favor, não me entendam mal. Vou usar até a expressão de Paulo. Meus amados irmãos. Meu querido, se você não quer cantar, se você não quer pregar, se você não quer dirigir a sociedade interna, se você não está feliz ali, pode entregar, que Deus levanta outra pessoa, meu irmão. É privilégio para nós. É privilégio para nós. E às vezes nós, os pastores e liderança da igreja, a gente fica cheio de dedo, né? O irmão, sabe aquele irmão que quer usar o cargo como arma? Como casamento, né? Que muitas vezes a mulher usa o sexo como arma. O cara quer usar o cargo como arma. Olha, pastor, se não for assim, eu entrego. Pode entregar, meu irmão. Você está achando que a obra de Deus vai deixar de ser feita porque você entregou? Você que está perdendo o privilégio de Deus estar ali usando na obra dele. Deus não precisa de mim aqui não, meu irmão. É privilégio, é honra. No dia que eu não quiser, ou no dia que eu estiver fazendo aqui com murmuração, com contenda, ou no dia que eu estiver dando trabalho, Papai do Céu tira, traz um 10 vezes melhor do que eu. Que vai pregar muito melhor do que eu, que vai ser muito mais profundo do que eu, para dizer assim, você está achando que eu preciso de você, seu besta? Você está achando que você é alguma coisa? É assim que Deus faz. Ah, não, porque só eu aqui. Que história é essa, meu irmão? Deus tem vários profetas ainda para usar, não é só você não, mané. Deus pode usar mais. Deus tem pessoas muito mais inteligentes do que você, mais preparadas do que você, que vai fazer um trabalho muito maior do que você, mas Ele está lhe dando a honra, a graça, o privilégio de ser usado por Ele. Então agradeça, não murmure, não crie contenda, não crie bagunça. Se não quer, peça para sair. Peça para sair. Ó, não dá para mim, meu irmão, estou fora. Ok, meu querido, vamos orar para Deus levantar outro. Mas não crie contenda no meio da igreja de Deus. Lembra do que eu falei lá atrás, do conselho do pastor antigo? Meu filho, no dia que você descobrir que você é o problema da igreja, que você está sendo exatamente o motivo de divisão na igreja, cai fora de lá. Cai fora de lá. Vá para bem distante. Então Paulo diz, faça tudo sem murmuração e contenda. Aí ele diz, olha que coisa interessante, meus irmãos, que agora é só aplicação. Para que sejam irrepreensíveis e puros. Quando você age da forma correta, sem murmuração, sem contenda, você vai ser um crente irrepreensível. Ninguém vai ter motivo de repreender você, chamar sua atenção. E outra coisa, você vai manifestar pureza, santidade. Aí ele diz, filhos, olha como é que diz o texto aí, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, meus queridos, vocês, preste atenção, vocês são, em Cristo, filhos de Deus, mas vocês precisam ser filhos de Deus inculpáveis, puros, santos. O
Porque não venha com aquela história, sou filho de Deus, sou filho do rei, mas vivo como filho do capeta. Aí o cara olha assim e diz, filho de Deus você, meu irmão? Você pode ser filho do diabo, mas de Deus nunca. Você não tem uma vida de santidade, você não tem uma vida que condiz com o título de filho de Deus. E outra coisa, ele diz, vocês brilham como luzeiros no mundo. Ele está usando uma palavra lá de Isaías, que fala que a nação de Israel, o povo de Deus, deve ser como luzeiros, estrelas a brilhar nas trevas, nesse mundo. O que Paulo está dizendo é, meus irmãos, vocês são salvos em Cristo, é uma obra de Deus, é obra exclusiva de Deus. Agora, vocês devem viver em obediência, em santidade, vocês devem desenvolver a salvação, não só porque vocês têm que viver como filhos de Deus, puros, inculpáveis, mas vocês têm uma tarefa evangelística. Vocês têm um testemunho a dar diante dos homens, vocês são como luzeiros do mundo, as pessoas estão olhando para você, olhando para a sua vida, olhando para o seu testemunho, olhando para as suas palavras, olhando para a maneira como você se comporta. Oh, meus irmãos, eu sei que parece um chavão, mas já está constatado aí, comprovado, que boa parte dos empresários não querem crente trabalhando para eles. Porque é a turma que dá mais trabalho. E principalmente se o chefe for outro crente. Aí pronto, aí ele confunde tudo, ele acha que está no domingo à noite na igreja. Dê testemunho, meu irmão. Lá no seu trabalho você tem que ser o primeiro a chegar. Você tem que cumprir as tarefas, você tem que ter uma linguagem sadia, um comportamento diferenciado, porque você é luz, você é luzeiro nesse mundo. Você está ali como um filho de Deus, representando o seu Senhor. Lembra da mensagem lá do capítulo 1? Quando ele disse viver de modo digno lá, é como um soldado romano que prezava pela honra da cidadania romana, do nome que estava sobre ele, do Império Romano e do imperador. Lembra do discurso do brigadeiro da aeronáutica que eu falei, da formatura, que chegou para os oficiais, não foi ninguém que me disse, não, eu estava presente nessa formatura, e ele disse assim, a partir de hoje vocês estão recebendo essas divisas, esses emblemas, vocês estão sendo promovidos a oficiais da Força Aérea, a partir de hoje vocês não podem frequentar todo tipo de lugar, vocês não podem estar conversando qualquer coisa na rua, vocês não podem se vestir de qualquer maneira. Vocês representam a Força Aérea Brasileira. E o cara falando assim com autoridade, com convicção do que estava dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é, vocês são luzeiros de Cristo no mundo, vivam, dando testemunho de Cristo Jesus. Vivam como filhos de Deus. Que o nome de Deus não venha a ser blasfemado por causa de você, meu irmão. O ímpio não venha fazer chacota do nome de Deus e da igreja de Deus por causa de você. Como a turma diz aí, né? Rapaz, se for para ser crente como fulano, eu sou mais eu. Eu sou mais crente do que esse aí. E crente desse tipo aí, o inferno está cheio, o diabo está devolvendo. Dê testemunho de vida. Dê testemunho. Seja luz, seja filho de Deus inculpável. Mas caminhando aqui para a nossa conclusão, olha o que ele diz. Na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, ou a palavra que produz vida. Que palavra é essa, meu irmão? O Evangelho. Preservem o Evangelho, a palavra da vida, a palavra que produz vida. Você é salvo, você é crente, você conhece o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Viva preservando isso, à luz do Evangelho. Aí ele continua para aquela igreja. Assim, no dia de Cristo, poderei
me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo, meus irmãos, desenvolva a salvação de vocês. Igreja de Filipos. Paulo era o fundador daquela igreja, Paulo era o pastor daquela igreja, e agora era o pastor emérito, pastor de honra daquela igreja, e ele está dizendo, meus irmãos, vivam de modo digno do Evangelho, desenvolva a salvação de vocês, vivam como filhos de Deus inculpáveis, como luzeiros nesse mundo, preservem a palavra da vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe para quê? Para que eu tenha que me gloriar e que eu não haja corrida em vão. Que eu olhe para trás na minha vida. Paulo está preso, irmão, por causa do Evangelho. Paulo está ali naquela prisão de Roma, não é fazendo turismo, não. Paulo não chegou em Roma como um turista, não. Paulo chegou ali algemado, preso, está prestes a receber a sentença de morte. Aí ele recebe Epafrodito com oferta da igreja, com informações daquela igreja, e apesar da igreja ser uma igreja amorosa, uma igreja que era bênção da porta para fora, como a gente viu aqui, a igreja dentro estava começando a se digladiar. Os irmãos estavam começando a bater de frente com o outro, a murmurar, a ter contenda. A SAF da igreja tinha 2 irmãs que não se falavam, que no dia da reunião da SAF, aquela irmã não ia, se ela soubesse que a outra estaria presente. Aí Paulo diz, meus irmãos, não façam isso. Por favor, não façam isso. Eu quero no dia de Cristo, eu quero me gloriar de não ter corrido em vão. E veja, Paulo não está falando aqui de perder a salvação não, meu irmão, por favor. O que Paulo está dizendo é que se aquele comportamento de alguns na igreja de Filipos continuasse, significava dizer que, apesar de estarem no rol de membro da igreja, de ter o cartão de membro, de ter sido batizado, ter sido consagrado a diácono, a presbítero, até o pastorado, fazer parte das sociedades internas, aquele ali nunca foi salvo. Preste atenção nisso aqui. Se você é um crente, que você tem prazer no pecado, ou que você vive na prática do pecado, eu não estou dizendo de cair não, meu irmão. Cair, todos nós caímos. A própria Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas nunca ficará prostrado. Mas se você é crente e você vive na prática do pecado, você pode até ter lido as Institutas de Calvino, ser calvinista e defender a soteriologia calvinista e a soberania de Deus. Mas cuidado, porque você pode estar se enganando, você nunca foi salvo. Porque o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, a pessoa que tem a salvação em Cristo Jesus, um dos sintomas na sua vida é procurar obedecer a Deus e viver uma vida de santidade. Cada dia mais. É crescendo isso na nossa vida. Cada dia mais eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero estar mais próximo de Deus. Eu quero viver uma vida mais digna do Evangelho. Mas sabe o que acontece nas nossas igrejas? Parece que cada dia mais algumas pessoas vão se acostumando com o sagrado, vão se acostumando com as coisas de Deus, e ela escuta aqui, sai aqui, e quando ela sai por aquelas portas, ela vive como ímpio. Ela vive no pecado, na lama, na sarjeta, e não está nem aí. Um colega Uber disse que estava trabalhando de madrugada, e aí estava lá naquela região da Ribeira. Aí aqueles prostíbulos da beira do cais. 2h pouco da manhã, a pessoa pediu um Uber. O cara foi passar no Uber para pegar, aí viu um irmão da igreja entrando no prostíbulo. Diácono de igreja, oficial de igreja, de madrugada nos prostíbulos. Pode ser um crente,
e aí precisa ser exortado, precisa ser corrigido. Mas pode ser também que seja mais um rato de igreja que está se enganando domingo após domingo, porque escuta e não pratica. O que tem de rato de igreja não é brincadeira. O cara está na igreja porque ele descobriu que é um ambiente legal, é um ambiente social, porque ele veio atrás das meninas da igreja, porque ele está com outras intenções, mas não porque ele é um convertido em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu não quero ter corrido em vão. Por favor, não faça isso comigo. Meus irmãos, você consegue enxergar aqui, Tiagão, um pastor que está aflito, exortando a igreja com amor, e dizendo assim, meus irmãos, vamos viver uma vida digna do Evangelho, meus irmãos. É amor aqui, meu irmão. Aqui não é um déspota falando, aqui não é um pastor querendo ser melhor, aqui é um pastor amoroso, dizendo assim, igreja de Filipos, vamos viver de modo digno do Evangelho. Não confundam as coisas. Não descansem de forma irresponsável na soberania de Deus. Vivam desenvolvendo a salvação de vocês. Mas aí ele conclui dizendo assim, entretanto, ele acabou de dizer, meus irmãos, vivam assim, para que no dia de Cristo eu não tenha corrido em vão. Entretanto, independente do que vocês fizerem, independente do que possa acontecer, ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo agora vai usar a linguagem do sacrifício. A oferta de libação era o cálice que era consagrado ao Senhor. Apresentava-se a oferta e muitas vezes apresentava-se um cálice de vinho como um sacrifício, uma oferta de libação ao Senhor, ou outras especiarias. Paulo está dizendo, eu vivi a minha vida e eu vivo a minha vida consagrada ao Senhor, como uma oferta, como um sacrifício. E mesmo que eu venha morrer, e eu não veja o que eu acabei de dizer, mas eu já estou satisfeito. Sabe por quê? Olha como é que ele diz. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Eu já estou alegre com o que aconteceu aí. Paulo tinha plantado a igreja, Paulo tinha visto a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, Paulo viu a libertação daquela jovem demoniada, Paulo viu coisas extraordinárias acontecendo em Filipos. Ele diz, mesmo que eu seja apresentado agora como um sacrifício, como uma oferta de libação, ele está falando aqui da morte, ele está usando aqui uma linguagem eufêmica, para se referir à sua morte. Mesmo que eu venha morrer e eu não volte aí a estar com vocês, eu já estou feliz. Eu já estou feliz, porque a minha vida foi uma vida consagrada ao Senhor. Mas aí ele dá a última razão para aqueles irmãos desenvolverem a salvação. Aí ele diz assim, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Igreja de Filipos, eu estou dizendo isso aqui para vocês, não é para humilhar vocês. Eu estou dizendo isso aqui não é para me colocar como um déspota sobre vocês. Eu estou dizendo isso aqui para que vocês se alegrem comigo. Eu quero ver essa igreja caminhando, eu quero ver essa igreja unida, eu quero ver essa igreja fortalecida, eu quero ver vocês, como ele disse no capítulo 1, lutando juntos pela fé evangélica, ombro a ombro, como um exército, vivendo de modo digno do Evangelho, resplandecendo como luzeiros nesse mundo, vivendo como filhos de Deus inculpáveis, obedientes a Cristo, tendo como exemplo Cristo Jesus. Eu quero ver vocês uma igreja forte, pujante, vibrante, para a glória de Deus. Se alegrem comigo, se alegrem comigo. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que nós, como igreja do Pirangi, vamos viver isso aqui. Não adianta, meu irmão, você está vindo para a exposição de Filipenses simplesmente por um assentimento intelectual. Eu vou lá porque é uma carta que nós vamos estudar, porque o pastor Diogo está expondo. Meu irmão, não adianta você conhecer os meandros dessa carta,
a profundidade teológica, você discursar muito bem sobre o capítulo 2, versos 5 ao 11, o texto que fala da humilhação e exaltação de Cristo, você conhecer a cristologia, se isso aqui não está mudando a sua vida, não está provocando mudança em você, não adianta eu estar pregando aqui para vocês e isso aqui não está fazendo diferença na minha vida, como pastor, como pregador, como crente, como filho de Deus, eu preciso estar mudando a partir do que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Muita coisa que Paulo tem falado aqui para aquela igreja de Filipos, está confrontando meu ministério, está mudando a minha visão ministerial, está ampliando os horizontes do meu pastorado, está mostrando como eu preciso melhorar em muitas áreas do meu ministério pastoral. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria que você saísse daqui nesta tarde, ou você que está assistindo, lendo esse texto mais uma vez e dizendo assim: Senhor, me dá a graça de aplicar esse texto na minha vida. Me dá a graça de desenvolver a minha salvação, que o Senhor já me deu, essa dádiva, esse presente, essa honra. O Senhor me fez filho teu. Então, Senhor, agora me ajuda a viver como filho. Me ajuda a viver à luz do teu evangelho. Não deixa, Senhor, que eu venha desonrar o teu nome. Eu concluo com aquilo que aquele autor alemão, um grande teólogo, um grande estudioso, Dietrich Bonhoeffer, não sei se a pronúncia é essa, tem gente aqui que conhece alemão, depois me ensina aí. Mas ele não sabe meu nome, eu também não sei o dele direito, então não tem problema não. Mas eu chamo Dietrich Bonhoeffer. No livro dele, Discipulado, ele abre aquele livro dizendo e chamando a atenção para a graça barata. E ele diz que nós vivemos o perigo da graça barata. O que é graça barata? Em suma, é você achar que a graça de Deus lhe dá liberdade para você viver no pecado. É você achar que existe graça, perdão, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem conversão, sem transformação. É o que tem acontecido nas nossas igrejas. Pede perdão, no outro dia está fazendo a mesma coisa. É disciplinado, ao invés de se corrigir, no outro dia está fazendo a mesma coisa. E ainda diz assim: mas Deus me conhece, Deus sabe das minhas fraquezas, Deus sabe que eu sou assim mesmo. É verdade, Deus lhe conhece. E Ele sabe que você é ímpio e não justo. Porque se você fosse um justo, você tinha prazer na lei de Deus e não no pecado, não numa vida imunda. Você tinha prazer no Senhor. Não estou dizendo que você não peca, mas quando você peca, você chora, você se envergonha, você se quebranta, você se humilha, como Jesus se humilhou. Você não tem vergonha de se humilhar. Agora, quando você é ímpio, aí você não se quebranta, você não chora, você não tem tristeza pelo pecado. Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que eu e você saiamos daqui nesta tarde, desenvolvendo a nossa salvação, com temor e tremor, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, para a gente orar?